Retomamos o contacto em direto com o jornalista Tiago Contreiras, que estás, Tiago, a acompanhar estas reuniões e já está a falar, aliás, António Saraiva. Hoje recebemos aqui na CIP aquilo que pensamos de atuação do novo governo. Exigimos estabilidade legislativa, estabilidade fiscal, estabilidade laboral. São três vetores que trocamos impressões e sobre os quais transmitimos a nossa opinião e que exigimos ao novo governo. Foi isso que fundamentalmente tratamos. Ouvimos os argumentos do Dr. Paulo Portas, do Dr. Marco António, do Dr. Luís Montenegro, que nos explicaram as razões que têm para a constituição do novo governo, compreendemos-las, mas para nós, fundamentalmente, aquilo que queremos, como eu já vos transmiti, é estabilidade, porque a estabilidade gera confiança, a confiança traz investimento, o investimento promove crescimento económico e estes são os pilares em que nós assentamos esta nossa exigência, porque defensores da iniciativa privada, defendendo para cima de 116 mil empresas que empregam para cima de 1.600.000 trabalhadores, esta é a exigência que fazemos a qualquer governo, porque a confiança, o crescimento económico são o caminho para resolvermos os nossos problemas e desejaríamos que, num quadro de estabilidade e o mais rápido possível, esta clarificação existisse, o novo governo tomasse posse e, já em funções, nos ajudasse a remover estes obstáculos que ainda hoje estão sobre os fatores da competitividade da economia e, removendo esses obstáculos, permita às empresas fazerem aquilo que lhes compete, criar riqueza e desenvolvimento e emprego. Abordaram este fechar de porta de Pedro Passos Coelho em relação ao Partido Socialista? Não abordámos questões partidárias, analisámos a situação do país, foi exposto pelos elementos da coligação que recebemos as razões que lhes julgam assistir para aquilo que estão a procurar em diálogo construir, mas não entramos em detalhes desta ou daquela natureza partidária. Mas vieram fazer solicitações em relação ao novo governo, portanto assumem que PSD e CDS-PP vão formar um novo governo. Não disse que vieram fazer solicitações em relação ao novo governo, vieram explicar-nos a sua posição em relação à Constituição. O que nós dissemos é o que nós exigimos de um novo governo, porque fizemos-lo no nosso Congresso em julho deste ano, reafirmámo-lo agora, dizendo aquilo que lhe disse, que estabilidade de confiança, confiança e investimento, assente nestas três premissas: estabilidade legislativa, estabilidade fiscal, estabilidade laboral. E isso não pode ser garantido por outras forças partidárias? Desde que um governo nos garanta esta estabilidade e rapidamente tenhamos um governo com garantia de sustentabilidade destas medidas, acreditamos que sim. A questão é aquilo que os portugueses em 4 de outubro votaram num projeto de Estado-membro da União Europeia, votaram num projeto em determinados pressupostos e uma garantia de estabilidade e de sustentabilidade, em nossa opinião, é-nos garantida mais com uma Constituição do Governo do que com projeções matemáticas que, por legítimas que sejam, como já me ouviram dizer, não creio que seja esse o caminho que os portugueses no dia 4 de outubro quiseram validar em votação, quando deram esta expressão de 70% ao projeto de estar na Europa, respeitar os tratados e, em estabilidade, gerarmos crescimento económico, como não posso deixar de reforçar. Não vos preocupa a instabilidade que poderá estar associada a um governo PSD-CDS sem outros apoios? Não creio que um governo minoritário tenha algum problema desta ou daquela natureza, porque também um governo que não seja da atual coligação e que resulte, eventualmente, de um governo minoritário PS com apoio de incidência parlamentar de outros partidos, terá igual fragilidade. Os governos minoritários têm características próprias. Aquilo que defendemos é que haja um quadro parlamentar que sustente um governo com mais estabilidade e que, por isso, achamos que essa sustentabilidade assenta nos 70% daqueles que em 4 de outubro exprimiram os seus votos. Aqui estão, mais uma vez, as contas de António Saraiva e da CIP. 70% dos portugueses escolheram uma solução que englobe PSD, CDS e Partido Socialista. É uma rejeição
à possível contratualização de um acordo à esquerda e que junte os socialistas. O que a CIP pretende é estabilidade, estabilidade, estabilidade. Foi isso que António Saraiva aqui repetiu insistentemente aos jornalistas. A delegação da PAF, que junta Paulo Portas, Marco António Costa, Luís Montenegro e Pedro Mota Soares, já vai a caminho da Confederação dos Agricultores de Portugal para mais um encontro que, como disse há pouco Paulo Portas, esta ronda de reuniões com os parceiros sociais vai se estender até à semana que vem. E é então, Tiago Contreiras, a estabilidade, essa palavra de ordem nestas reuniões, nestes encontros com os parceiros sociais.